atividades, nós também, aqui, esta é uma sala multiuso do Museu de Imigração Japonesa em São Paulo, e ela é feita justamente para abrigar várias atividades. Numa experiência inédita, nós, da Bradem, estamos realizando um evento flash temporário em homenagem a 3 efemérides que estão ocorrendo neste ano de 2024. A primeira efeméride é a de 60 anos das séries japonesas no Brasil. A primeira série japonesa a ser transmitida pela TV no Brasil foi a série National Kid, em 1964. E a partir disso, eventualmente, aos pouquinhos, as séries japonesas começaram a fazer parte da programação da TV no Brasil e iniciou-se um processo muito curioso que ocorreu apenas aqui, neste país, na qual a cultura pop, que antes era extremamente e quase totalmente dominada pelos enlatados americanos, passou a ter um contraposto curioso que era a produção japonesa. Num país em que, culturalmente falando, nós temos em comum quase nada com o Japão, a não ser pela presença dos imigrantes japoneses. E também estamos comemorando neste ano, de 2024, os 40 anos da ABRADEM, Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações. É uma associação que foi criada a partir de fãs de mangá, profissionais de quadrinhos que conheciam mangá porque eram descendentes de japoneses, e também a origem foi a união com o núcleo de estudos de quadrinhos da USP, que tinha uma especialidade que era o estudo dos mangás japoneses. E hoje nós temos a presença extremamente gratificante da professora Sônia Luiten, que foi, inclusive com uma das alunas dela, a Sumira Edição, que iniciaram esse grupo de estudos dentro da ECA USP. E a ABRADEM surgiu da união, justamente, dessas três comunidades ligadas a quadrinhos aqui no Brasil, e que evoluiu para a situação que nós vemos hoje aqui no Brasil, que é a extrema popularidade dos mangás, dos animes e dos tokusatsu, que são as séries live action japonesas. E, juntamente com isso, ainda em 1984, exatamente 40 anos atrás, nós tivemos a visita de um importante desenhista de mangá, diretor de animação e empresário, que se chamava Osamu Tezuka. A importância dele para a cultura pop japonesa no pós-guerra é tamanho que ele recebeu o apelido de Deus do Mangá ainda quando ele estava vivo. Tá? Então, a visita do Osamu Tezuka, ela foi o primeiro grande evento no Brasil da divulgação do que era o mangá, o anime, essa cultura que mostrava pela mídia muito do que era não só os costumes, as crenças, os hábitos, mas também a adaptação dos japoneses à cultura ocidental. Hoje, particularmente, eu vou falar de uma coisa também que foi um fenômeno único no mundo, tá? E gerou um know-how muito curioso que hoje é exportado para outros países na área de eventos. Eu vou falar da MangaCon, o surgimento dos eventos de anime brasileiros. E por que eu digo que são brasileiros? Vocês vão entender logo a diferença que existe na maneira do brasileiro
cultuar, gostar e transmitir a cultura pop japonesa através desses eventos. Bom, eu vou me apresentar, porque ninguém é obrigado a me conhecer, óbvio, né? E devem estar me perguntando, por que ela vai falar sobre esse assunto? Meu nome é Cristiane Sato, né? Eu sou, dentro da área ligada à cultura japonesa, eu sou professora de História do Japão, né? Sou autora de um livro chamado Japop, o Poder da Cultura Pop Japonesa. Eu sou tradutora de um livro sobre os yokais e assuntos sobrenaturais do Japão, chamado Kaidan, Contos do Sobrenatural, originalmente escrito pelo jornalista Lafcadio Garner, né, que depois passou os 10 últimos anos da vida dele no Japão. Ele se naturalizou japonês, ele se casou com uma japonesa, e foi um dos primeiros ocidentais a morrer como japonês, né, pós-abertura do Japão no período Meiji. Também fui colaboradora de vários jornais e revistas, falando sobre vários aspectos da cultura japonesa, obviamente, principalmente sobre cultura pop japonesa, e particularmente as pessoas, né, do meio fanzinístico me conhecem por matérias que eu publiquei na revista Animação e Heróis do Futuro. Também fui, entre outras coisas, a primeira cosplayer do Brasil e fui presidente da Abrademe dos anos 1996 a 2004. Então, para entender melhor o que nós vamos tratar hoje, eu prefiro contar essa longa história da Abrademe de uma maneira mais simples, né? Como se fosse um tipo de conto. Então, era uma vez uma associação fundada há 40 anos por 16 pessoas com o ideal de difundir a então desconhecida arte dos mangás e animes japoneses no Brasil. Era algo tão inédito que até o Osamu Tezuka, o deus do mangá, se impressionou com a iniciativa, principalmente tendo ela surgido no outro lado, no outro lado do mundo, o lugar mais improvável, né, o ponto mais distante do Japão. E aí que tem a pegadinha. Sem verbas de custeio e sem um modelo para seguir, aquelas 16 pessoas decidiram criar atividades para reunir fãs e difundir o mangá no Brasil. Então, literalmente, gente, o know-how de eventos de anime no Brasil começou da dificuldade de que não havia patrocínio, não haviam empresas ligadas a mangá, a anime, e também não havia a própria associação, uma associação pobrezinha, né? Ela não tinha verbas próprias. Então, nós fazíamos atividades para poder viabilizar todas as atividades que a gente pretendia realizar. E isso é uma coisa que caracteriza muito nós como brasileiros, né? A gente do nada consegue criar alguma coisa. E o que havia antes, no fundo, é apenas, não só a vontade, é que mangá e anime, para os japoneses e para seus descendentes, era uma coisa tão ligada ao dia a dia, fluía tão naturalmente, que era como a gente pegar, ir na banca comprar um gibi, tá? Que podia ser do Pato Donald, podia ser Mônica ou Cebolinha, e para a gente o mangá era exatamente isso, exatamente a mesma coisa. Só que ele se adaptava ao estilo de vida do imigrante. Bom, como a gente não tinha absolutamente nada e tinha que arrecadar fundos para as atividades da associação e, ao mesmo tempo, reunir as pessoas numa época em que não havia internet, nem toda a população do Brasil tinha telefone em casa, tá? E o correio funcionava mais ou menos. Então, o que a gente fazia? A gente começou a dar aulas de desenho.
Inclusive, as primeiras aulas foram realizadas aqui no prédio do Bunkyo, tá, da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. E depois de décadas, tá, um pouco mais de 10 anos, fazendo muitas e muitas aulas de desenho, pintura, escultura e até de animação. E exposições, claro, né? Durante mais de 10 anos nós fizemos várias exposições. Uma das principais que nós realizamos foi a de quadrinhos e ilustrações no Centro Cultural Vergueiro. Né? Ocupamos todo o primeiro andar do Centro Cultural Vergueiro na época. E mais exposições. Esse foi um evento absurdo que nós participamos, mas foi uma das melhores experiências como exposição, que foi o Festival HQ Mix, realizado no Sesc Pompeia, em 1994, que teve como convidado principal o desenhista Neil Gaiman. Alguém conhece? Já ouviu falar? Então, e nós participamos daquele evento, ocupando 1/4 da área de exposição total do Sesc Pompeia. E todo o material que vocês estão vendo aqui foi feito à mão, tá? Naquela época não tinha formas de reprodução, de ampliação maiores, então... E aqui, particularmente, gostaria de apresentar o Ultraman, que está em exposição no andar aqui de cima. Originalmente ele tinha essa posição, tá? Com o tempo, infelizmente, os braços e as pernas foram afetados, né? Transporte e tal, etc., quebraram. Então, há cerca de 15 anos atrás, decidimos mudar a posição do Ultraman, que está agora na posição que vocês veem aqui no andar de cima. Tudo que vocês estão vendo aqui, gente, foi feito pelo pessoal da Bradem, usando recursos que basicamente são de material escolar. Tá? Papelão, cartolina, jornal, cola tenaz, papietagem, a pintura, via de regra, era guache. Tá? E isso era o trabalho artístico, isso era o trabalho do fã de mangá e anime aqui no Brasil. Bom, aí a Bradem decidiu fazer um concurso de desenho para motivar os alunos e fãs. E assim, organizaram o primeiro concurso de mangá e ilustrações do Brasil, que foi chamado Abradem Contest. Né? E, pasmem, não sabemos como exatamente, a notícia do contest chegou até alguns países vizinhos nossos, chegou à Europa e recebemos trabalhos do exterior. Né? Além de trabalhos vindos de todo o Brasil. E aqui vocês têm o resultado, né? A exposição dos trabalhos foram premiados. E aí, né, também resolvemos fazer um troféu para entregar aos premiados do contest, que foi realizado pelo escultor Wilson Iguchi. Né? Para quem nunca ouviu falar do trabalho do Wilson Iguchi, ele é especializado em esculturas para o mercado de brinquedos e colecionáveis. E ele, né, fez praticamente tudo que a Maurício de Souza Produções realizou na área, né, de licenciamento em 3D, principalmente brinquedos, desde 1985. E esse Wilson Iguchi, que já foi também vice-presidente da Bradem, criou o troféu da Bradem Contest com a foto com o formato do astrológico, em homenagem ao Osamu Tezuka, que na época já era falecido há um bom tempo. Bem, os premiados do Contest, obviamente, ficaram muito felizes, contentes, mas só uma premiação formal parecia sem graça. Vamos chamar o pessoal, entregar um diplominha, dar os parabéns, poxa, né? Não ia ter graça. Aí pensamos, que tal fazer uma festa junto com a premiação? Né? Então, fomos procurar informação sobre como
mangá e anime em outros países. Então, o que nós tínhamos como referência do que era um evento, né, de mangá e anime? Por exemplo, nos Estados Unidos. Aqui vocês têm algumas fotos bastante raras, tá? Do primeiro evento ligado a anime nos Estados Unidos, que era uma convenção de Star Blazers, de Patrulha Estelar. Né? O pessoal que era fã do Chusenkai Yamato. Eles foram num hotel assim, de nível médio para popular, né? Em Nova York, e fizeram então uns quiosques de venda de colecionáveis, né? E na sala que servia também de refeitório, né, de restaurante ali no hotel, colocavam televisões para passar, né, 24 horas por dia a série Patrulha Estelar. E só, gente. Né? E aí você vê um monte de gente vindo, tal, mas não é só isso que acontecia. Por favor, prestem atenção, tá, na proporção de meninas, de mulheres, né, nesses eventos. Aqui, pelo que eu vi, só tinha uma pessoa. Né? E também havia, né, já a AnimeCon de São José, na Califórnia. Ela foi a primeira convenção de anime e mangá dos Estados Unidos e ela já tinha esquema comercial, patrocinadores e grandes autores japoneses. Por que isso ocorreu? Porque, como era Estados Unidos, né, o estúdio Gainax, né, mais conhecido aqui pela produção do Evangelion, né, o diretor da Gainax, tinha contato com o... como é que chamava mesmo? O Estúdio Proteus. O Estúdio Proteus era uma pequena editora especializada em mangá e eles fizeram um acordo e fizeram, claro, né, já de cara, essa AnimeCon 91 com um esquema profissional, né? Por isso eles conseguiram trazer do Japão, para os painéis deles, pessoas como Leiji Matsumoto, que é o criador do Star Blazers, né, Patrulha Estelar. Aqui vocês também olham, Katsuhiro Otomo, do Akira, né? Então vocês têm, assim, né, já uma presença de pessoas importantes na área não só de mangá, como também de animação. Aqui tem o Yoshiyuki Sadamoto, né, Bubblegum Crisis, que na época era uma série que fazia muito sucesso nos Estados Unidos. E aí vocês olham, né, eles fecharam um hotel grande em São José, e o pessoal que participou lá ia para esses painéis, depois ia, né, nas vendinhas de colecionáveis, porém era isso que a gente tinha como base de evento de anime. Bom, como vocês já imaginam, aqui não tinha nada daquilo, né? E aqui no Brasil só tinha a Brademe e a vontade de fazer um evento que fosse festivo, porque era para celebrar, tá, o pessoal que desenhava mangá, que curtia anime, e até então a gente não tinha uma atividade que fosse para juntar esse pessoal, mas de uma maneira light, de uma maneira festiva, né? Celebrando o que o pessoal conseguia fazer. Então, tá? No prédio da Associação Shizuoka Kenjinkai, que fica aqui no início da Rua Vergueiro, nós fizemos a festa da premiação da Brademe Contest, né? E como vocês estão vendo, a coisa foi assim. Né? E tem umas coisas assim, interessantes que aconteceram naquele dia, porque aconteceu muita coisa, na verdade. Mas uma das coisas que assim, mais marca a gente que participou daquele dia foi aquela menininha que veio de cosplay de Sailor Moon. Aquele toquinho de gente, a gente nem sabia quem ela era. Bom, ela veio depois, né, com o pai, o nome dele é Jo
Takahashi, né? Ele foi, durante muitos anos, diretor cultural da Fundação Japão, aqui em São Paulo, e aquela lá era a filhinha caçula dele. Ela já veio toda bonitinha ali, produzidinha. Essa foto tirada com o rapaz que está usando, né, o Kamen Rider Black, ela guardou por mais de 10 anos, né, na cabeceira da cama dela. O pai dela mesmo conta pra gente: eu nunca imaginei que o primeiro amor da minha filha ia ser o Kamen Rider. E ela ficou Desculpa. Eu quero só tirar uma foto para mandar para o show. Porque ela ficou uma artista famosa, né? Agora ela ganhou a Abacaxi Mix, tudo. Obrigada, então, desculpe. imagina. Isso que é curioso, porque a menina, hoje, claro, uma mulher que está adulta, né? Ela se tornou quadrinista aqui no Brasil. Isso. Então. Mas o primeiro amor da vida dela foi o Kamen Rider. E aí, óbvio, né? Teve a exposição e premiação do Contest, e aqui vocês têm, tá, as primeiras colocadas do primeiro Contest aqui no Brasil. Curiosamente, todas elas depois fizeram uma carreira ligada a mangá ou anime, ou pior ainda, cosplay, tá? E a inovação, né, que nós trouxemos para o evento, muita música. Porque era uma festa, gente. Não dava para ser como um evento de anime americano, onde todo mundo fica sentado assistindo direto, né? Naquela época nem existia a expressão maratona, né? O pessoal chegava e ficava só direto assistindo os episódios, aí dava uma descansada, ia ao banheiro, passava nas banquinhas e depois voltava, né? Aí, aqui, né, a gente resolveu convidar, né, a Miyuki, que era vocalista da banda Mugen Club, aqui, né, vamos dizer assim, no meio, né, da colônia, sempre houve bandas que faziam cover de J-pop. Né? Isso desde quando não existia nem sequer a expressão J-pop. Né? Houve muitos bailes aqui no bairro que eram famosíssimos, né? Inclusive a Casa de Portugal era famosa por causa de bailes que eram realizados pela colônia japonesa, né? Todo final de semana tinha uma. E quem organizava esses bailes eram justamente bandas. Tá? E aí, por um destino, né, dela ter participado do primeiro contest, ela foi a primeira cantora de animações em eventos de anime do Brasil. Né? Se eu não me engano, hoje a Miyuki trabalha com locução de rádio. Né? E aquele grupo de meninas, né, resolveu fazer uma apresentação de karaokê de animações. Né? Elas não tinham ensaiado nem nada, subiram no palco, né, trouxeram uma fita cassete com a música para tocar, e assim foi literalmente o primeiro anime. Né? Como todo evento, obviamente, nós também fizemos homenagens, né? Aqui no caso, foram homenageados naquele primeiro evento os editores da revista Heróis Futuro, uma dupla, né, de quadrinistas chamada Adalberto e Jal, né? E o dublador Gilberto Baroli, que fazia a voz do Saga de Gêmeos, Cavaleiros do Zodíaco, né, também foi o primeiro vencedor do troféu Seiyu, que era uma homenagem ao reconhecimento do trabalho da dublagem aqui no Brasil. E quem votava no troféu Seiyu? Os fãs. Né? Essa votação foi feita com os membros do WADM, o público presente, tá? E no mesmo dia nós tivemos também a presença do dublador do Shun, Ulisses Bezerra. Tá? Ele não ficou chateado, não. Bom, tá? E nós também fizemos, assim, de maneira muito informal, o primeiro concurso de cosplay do Brasil. Né?
pessoas que vieram ao evento já de cosplay, porque a gente tinha lançado a ideia num evento anterior da Bradem, que foi uma festa de aniversário, né? E como ninguém sabia o que era cosplay, não tinha noção do que era cosplay aqui no Brasil, eu improvisei um cosplay, né? E apareci ali no meio, né, de 100 e poucas pessoas, pagando o maior mico. Mas o pessoal entendeu o conceito do cosplay naquele dia. O evento seguinte, que foi isso aqui, olha, a diferença entre um e outro foram só 6 meses, né? Um monte de gente já tinha aparecido de cosplay no evento, e esses daqui foram os 3 finalistas daquele evento. A vencedora, por aclamação do público, foi a menina que está ali de Atena, tá? Ela Jude, ela foi durante algum tempo sócia minha num fanzine que se chamava Animangazine. E o mais engraçado é que ela, assim, metade do cosplay são peças que eu tinha feito para mim mesma e emprestei para ela no dia. Tá? E eu aqui preciso fazer uma homenagem, tá, ao pessoal da Bradem Rio de Janeiro, que veio lá, né, no dia. E olha, gente, carioca, para fazer torcida, é outro nível. Aqui em São Paulo a gente não consegue fazer a coisa no mesmo nível deles. Assim que a menina entrou no salão, o pessoal do Rio começava a gritar como se estivesse num jogo de futebol. Isso. E eles têm ritmo. Eles fazem assim, Atena, Atena, Atena. Aí eu te olhava e falava, não tem como, né, ganhar deles. E aqui, gostaria de apresentar para vocês a primeira caravana. Hoje essa expressão, né, é presente em tudo quanto é evento de anime, porque toda vez que é feito, por exemplo, um Anime Friends aqui em São Paulo, o pessoal reserva 1/3 do estacionamento do Anhembi somente para ônibus. Ônibus fretados que vêm de outras cidades, outros estados, com fãs, né, para o evento. O primeiro louco que fez essa doideira, né, foi, né, o diretor da Bradem Rio de Janeiro, Alan Weinberg, tá? Caravana Tio Ali. Esse cara aqui, né, foi o corajoso que organizou um grupo para vir do Rio de Janeiro, né, e impressionante, eles conseguiram fretar o ônibus, vieram para cá, e graças a essa iniciativa, vocês vão ver também que a gente teve que criar serviços que não existiam na ideia de evento de anime. Bom, acima de tudo, teve muita diversão, porque a ideia de ser uma reunião festiva sempre esteve na origem da criação de um evento de anime aqui no Brasil. Eu gostaria de apresentar a vocês, né, um rapaz que eu não conheço o nome verdadeiro dele até hoje. Marcos Monteiro. Marcos Monteiro, finalmente, obrigada, Felipe, porque ele veio junto com o grupo do Rio de Janeiro, né, e esse cara tem uma história muito curiosa. Ele, até hoje, no meio e na profissão dele, ele é conhecido como Gohan Bombei. É ele, então. É ele, ó. Gente, né, ele aqui, né, já com o cosplay no dia, e para vocês terem uma ideia, né, não só o Ultraman estava presente no evento, né, porque nós éramos loucos, a gente fez estátuas também do Barutan Seijin e também do Ultra Seven. Tá? Não havia só Ultraman. Não, e depois disso nós também fizemos o Red King, que é muito parecido com o Godzilla. Tá? E isso aí era uma loucura, a gente fazia tudo à mão. Bom, a notícia da festa do Bradem Contest se espalhou mais rápido do que vento entre os fãs. E aí, unindo exposição de desenhos,
esculturas, música, ambiente, comitê, a maior parte dos eventos que nós fizemos logo no início, em vídeo, porque, vejam, a gente não tinha nenhum recurso digital na época, foi tudo feito em VHS, o trabalho que o cara teve para pôr aquilo no ar, tá? E quem quiser depois saber exatamente como foram esses eventos, pode dar uma olhadinha lá. Dentro de passagem, que também tem ali nos vídeos, uma coisa que a gente não gosta de comentar muito, porque a gente prometeu isso para o Baroli. Tem um momento ali, na apresentação, que a criançada lá está pedindo, né? Dá o grito, né? O famoso grito que ele dava, né, do Saga de Gêmeos, era morra ceia, né? E na hora que ele gritou isso no palco, a dentadura dele pulou para fora. Caiu assim no meio do palco. O pior não foi isso, o pior que na reação ele pegou do chão e tacou na boca. Tá. E depois quando ele percebeu que aquilo foi filmado, ele falou pra gente, olha, pelo amor de Deus, não mandem isso para o Faustão. E a gente, tudo bem, a gente prometeu para ele que não faria isso por 20 anos. E a gente fez, a gente esperou 20 anos para, né, pôr essa cena assim, histórica no YouTube. Bom, aí vem a coisa interessante, gente. A Mangacon 2, tá, começou a trazer elementos da cultura tradicional também para os eventos de anime. Essas apresentações normalmente não eram vistas pelo público brasileiro, porque ficavam muito dentro somente de eventos e atividades da colônia. E aí, tá, os organizadores falaram, o pessoal está conhecendo muito, né, de nós como seres humanos agora, vamos começar a apresentar também aquilo que faz parte do nosso dia a dia como tradição. Então, para vocês, a primeira apresentação de cultura tradicional japonesa em evento de anime foi com um grupo de taiko chamado Godaiko. Tá? Foi um dos primeiros grupos de taiko surgindo aqui no Brasil e ele tinha, né, como mentor, né, um pessoal que era muito dedicado à cultura tradicional. E eles estavam ensinando isso para os jovens da época. Então, hoje a gente está meio acostumado, né, com os taikos e tudo quanto é evento, mas naquela época, gente, quando você começou a escutar o pessoal tocando taiko no salão do Shizuoka, o prédio inteiro tremeu. Né? Aquilo ali foi, assim, um grande evento. Né? Desde então, é impressionante. O taiko nunca mais deixou de participar dos eventos, né? E hoje todo mundo já conhece. Aliás, aqui no Brasil, o público conhece mais taiko do que qualquer outro lugar do mundo, assim. A gente vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, o pessoal ainda acha muito novidade. O brasileiro já está tão habituado, né? E ocorreu também, naquele evento, o primeiro passeio cosplay na Liberdade. Tá? Olha, isso aqui causou um impacto que mudou até a configuração do público e do bairro. Naquela época, o bairro da Liberdade já estava meio envelhecido, tá? Porque a primeira geração dos imigrantes, além de muito idosos, estava morrendo, e o comércio aqui estava conhecendo um período meio de baixa, de declínio. O que aconteceu? A gente fez esse passeio, tá? E, por incrível que pareça, o pessoal recebeu muito bem essa turminha aqui. Quando o pessoal chegou aqui no bairro, né, todo mundo ficou assim, estranhando, olhando, mas, tá, e aí eu tenho que dar méritos à loja Haikai, não sei se vocês já conhecem, né, especializada em material de desenho e arte, papelaria e também anime goods, né? Mas naquela época a Haikai trabalhava apenas com papelaria e
eles tinham uma locadora de CDs do Japão aqui, porque o mercado de karaokê era muito grande. Quando a gente passou assim na frente da loja, a dona adorou a ideia. E ela distribuiu brindes para o pessoal que passou lá. Por causa disso, surgiu também a ideia de que tudo bem você pôr sua fantasia e vir à liberdade no fim de semana. Esse hábito existe até hoje. É a coisa mais impressionante que a gente vê, porque isso aqui começou de maneira espontânea, quase acidente, tá? E isso é que gerou o caráter étnico, cultural, turístico e tolerante do bairro da Liberdade, né? E também deu início à fama de primeiro bairro geek do Brasil. Tá? E isso aqui, gente, foi um acidente. Juro. Por causa do seguinte, o evento estava ficando tão lotado, e aconteceu um fenômeno que, graças a Deus, acho que nunca mais aconteceu lá naquele local. Tinha tanta gente, o ambiente estava tão quente, que as paredes começaram a suar. Sério, todas as paredes ali estavam úmidas, e a gente não sabia de onde vinha aquela umidade. Era a presença do público ali, tão concentrada que estava, e aí a gente começou a ficar preocupado. Como nós da Brasil estávamos de cosplay, falou, como é que a gente vai fazer agora para tirar o pessoal daqui, pelo menos, né, para aliviar um pouco, sem que o pessoal percebesse que a gente estava fazendo isso por causa de uma emergência. Antes que alguém desmaiasse, passasse mal lá dentro. A gente subiu no palco e falou, gente, vamos fazer um passeio na Liberdade para o pessoal ver o que é o cosplay na rua. Né? Olha, incrível. Todo mundo começou a ir para fora, na rua. Né? E eu e o Alan Weinberg, que está aqui, né, o Tuxedo Mask da Sailor Moon, a gente saiu com o pessoal, né, organizamos o grupo, viemos pela Liberdade, né, pela Avenida, chegamos aqui na praça, depois retornamos. Foi um passeio de mais ou menos 1 hora, foi suficiente para aliviar a pressão que estava ali no salão, né, e todo mundo levou na brincadeira. Isso foi fantástico. Depois disso, criou-se o hábito do cosplay na Liberdade. Tá? O primeiro show de emissões com a cantora Celina Yamal em cosplay de Sailor Moon. Foi a primeira vez que nós tivemos uma cantora que também fez isso em cosplay. Ela não cantou só o tema da Sailor Moon, tá, gente? Ela cantou vários temas de anime. E a Celina Yamal já era, na época, uma cantora conhecida da Polônia e era campeã de karaokê. Então, dela ter topado isso foi fantástico, né? E, por ela ter se apresentado depois em todas as mangacons que realizamos, ela também se tornou a primeira cantora brasileira com fanbase próprio por causa de animações. E aquilo que a gente mais admirava nos eventos de anime aqui no Brasil. Gente, metade do público era composto por meninas, por mulheres. Isso não acontecia em nenhum outro lugar do mundo, talvez no Japão, tá? Mas em outros países, quando a gente olhava evento de mangá, evento de anime, ou evento de comics, era tudo grupo de bolinha. Né? Tem uma série, né, de comédia muito boa chamada The Big Bang Theory, né? A Big Bang, a teoria. E o pessoal que fez o roteiro daquela série, meu Deus do céu, eles têm muito conhecimento de causa. Porque é exatamente aquilo que acontecia. E ainda acontece até hoje. Mas vocês podem ver pelas fotos do evento, da MangaCon 2. Olhem a quantidade de meninas que havia presente. Né?
tinha dentro da loucona. Né? Quando a menina tirou a fantasia ali no palco, ele falou, nossa, é outra menina. Então, bom, e aí? A pressão do público aqui no Brasil obrigou a gente já a criar para o Mangacon 2 serviços que a gente nem imaginava que seriam necessários numa festa de fã para fã. Então, a primeira coisa que a gente teve que fazer de diferente da primeira Mangacon para a segunda foi a contratação de som e iluminação profissionais. Naquela época, gente, para fazer isso, né, hoje é meio comum o pessoal chegar e contratar som e iluminação de uma festa. Mas a gente tomar coragem de fazer aquilo, e nós conhecemos então um pessoal chamado, de uma empresa chamada BKC. Tá? Eles existem até hoje. São, eu acho, os melhores fornecedores para a área de eventos de mangá e anime. Eles se especializaram graças a gente. Tá? Segurança privada. Estamos no Brasil. Tá? Já naquela época, e nossos seguranças tiveram que trabalhar muito, gente. Por incrível que pareça, tá? A primeira coisa, nosso primeiro problema foi com furto. Acreditam? Furto de pôsteres de anime. Não, pior que eu vi essa cena. Guarda-volumes. Gente, serviço de guarda-volumes em evento de anime, a gente fez pensando assim, apenas para criar uma comunidade para o pessoal que vinha para o evento. Ainda bem que nós fizemos isso numa área lá da Associação Shizuoka, que existe até hoje, que é a churrasqueira. Né? A churrasqueira equivale a um espaço de 1/4 do salão principal que a gente usava. Não é um espaço pequeno, gente. Tá? E vocês não acreditam. O fã de anime, né, a gente não sabia até então, que quando ele vem para um evento, parece que ele está fugindo de casa. Ele traz muita bagagem, né? Traz malas, traz mochilas, né? Além das sacolas de compras também que eles fazem nos eventos. E aí a gente aprendeu na prática que guarda-volume tem que ser enorme. Tá? Não basta ser uma chapelaria, não, gente. Tem que ser tamanho de, vamos dizer assim, tamanho de guarda-volumes de Takyubin no Japão. O serviço de entregas, né, privado do Japão, gente, se vocês forem, né, nas áreas que eles têm de depósito, é mais ou menos aquilo que a gente precisava fazer. Né? E até hoje, os guarda-volumes são estratégicos nos eventos de anime. E são enormes. Precisa ser. A gente descobriu isso na prática. Né? Por causa da turma do Rio de Janeiro, né, nós criamos serviços de informações turísticas sobre como vir a São Paulo, custo. Tá? Isso aí foi fundamental para viabilizar os eventos de anime. Né? E também a gente praticamente começou a fazer guias de como andar na Liberdade, encontrar as lojas, as coisas que o pessoal quer, porque além de ser muito específico, né? A gente percebeu também, né, pela Mangacon 2, que a gente precisava fazer isso em vários idiomas. Porque a gente não sabe de onde começou a aparecer fã que vinha da Argentina, do Peru, do Chile, né? Tinha também muito japonês que chegava ali assim, de gaiato, a gente nem sabia de onde vinha, ficava sabendo que tinha evento e aparecia. Né? Ainda bem que tinha pessoal que falava esses idiomas. Mas olha, francês, inglês e alemão. A última Brandemi Contest teve mais participações de trabalhos da Alemanha do que do Brasil. Até hoje a gente não entende o que foi que aconteceu. Tá? Parece que uma revista na Alemanha publicou, né, o fato de que havia um concurso de desenho de mangá no Brasil, né, e eles publicaram o regulamento, tudo direitinho. Nossa, gente, foi um ano muito atípico, porque a gente recebeu mais desenhos da Alemanha
do que do Brasil. Tá? Agora, imagina fazer tudo isso numa época que não tinha Google. Né? Eu não sei se... Você estava naquele primeiro grupo, né, que veio. Primeiro. Se eu não me engano, aquele rapaz que está sentado ali, com aquela carinha, né, que eu, né? Gente, gostaria de apresentar para vocês o Edson Kenzo, tá? Ele participava da organização da Mangacon na época, e ele foi um dos rapazes a quem nós demos a missão de ser guia turístico para esse primeiro grupo que veio, né, do Rio de Janeiro da Liberdade. E sem brincadeira, era um esquimão, legal acompanhar o pessoal até o hotel, né, explicar que áreas aqui na Liberdade eram perigosas à noite, o que infelizmente eu impediu o pessoal de sair e ver esses lugares, né? Né, até explicar algumas coisas básicas de como o comércio aqui funcionava, o que eram algumas coisas que o pessoal via pela primeira vez e não estava entendendo, isso que é de comer. Né? Então, acho que foi você e o Eduardo, né, que foram os primeiros guias de turismo, né, geek da Liberdade. E também, gente, enfermaria. Tá? Desde o primeiro evento, a gente ficou preocupado com a ansiedade que os fãs de mangá e anime têm ao vir para o evento. Tá? Tem muita gente que para de comer, né? Para de tomar água, esquece, né? No calor do evento, e aí quando a gente vê a pessoa já está... Aí, olha, nós aprendemos a lição. A gente organizou a enfermaria, né? Tínhamos uma colaboradora que, graças a Deus, era enfermeira, né? Então ela orientava a gente como montar uma coisa meio básica para atender, de repente, qualquer emergência, e que, via de regra, ia ser pressão baixa, né? Ou desidratação. Isso acontece ainda até hoje nos eventos de anime. Curiosidades das Mangacons, claro, né? No meio dos eventos acontece muita coisa. Exatamente essa revista que circulou muito tempo no Japão e o Tezuka era realmente admirador. Próximo. Também tem outro autor japonês, que é o Fukujiro Yokoi. Então, ele fez o Puchar, e esse trabalho dele, desse autor, vamos dizer, é uma coisa que une aqueles desenhistas estrangeiros que desembarcaram na Era Meiji para ensinar quadrinho, vamos dizer, o tipo ocidental, com o Rakuten Kitazawa depois, que foi o que realmente influenciou essa geração, vamos dizer, de criadores, de animadores de mangá, e mais tarde os artistas do pós-guerra, que foi liderados pelo próprio Tezuka. Então, com essa Adventure of Boy Puchar, né, o Bokenchi Puchar, influenciou não apenas o Tezuka, mas toda uma geração de crianças japonesas, por causa, inclusive, a consumir e criar ficção científica naquela época. Como eu sou muito fã de ficção científica, eu direcionei meu trabalho muito para isso também, pegando esses autores e o próprio Tezuka com ideias na década de 30 sobre como seriam os quadrinhos e o mangá. E lembrando que o Perry foi um dos protótipos do Astro Boy. Próximo. Bom, dos estrangeiros, a gente já sabe do Walt Disney, do Karl Barks, mas eu só vou citar para quem quiser. Sempre a pesquisa, eu lanço bases para pesquisa. Esses nomes do Max Fleischer, do Floyd Gottfredson, o Uwe É isso mesmo, e o Paul Terry. Então, todos eles trabalhavam com o Walt Disney na área de animação, etc. E o próprio Tezuka conhecia e admirava. Próximo, isso mesmo.
e inclusive o freshman da Betty Boop, importantíssimo isso daí. E ele foi, então, o ele é filho do Deus, porque seu nome, se fosse 100, fosse... ele é filho de Deus, alguma coisa assim. Bom, ele foi o sucessor, todo mundo sabe disso, mais notável no caso do Mickey, por mais de 45 anos, mais do que o outro. Próximo. E também esse Paul Terry, eu não conhecia como influência, e eu pesquisei agora um site, aliás, eu sugiro que vocês marquem, um site holandês, que é de uma livraria, já ouviram falar do Lambic? O Lambic é a primeira livraria europeia, aliás, holandesa e europeia de quadrinhos no mundo. Ela está em Amsterdã, eu visitei várias vezes lá, encontrei vários desenhistas holandeses, e a Lambic fez um site muito bom, tem inclusive nossos artistas brasileiros nesse site de pesquisa sobre desenhistas. Então eu estava procurando sobre as influências do Tezuka e aparece o Paul Terry, e ele fez muitos filmes de animação e produziu essa Terry Tales. Veja, um artista como o Tezuka teve então essas influências, não só japonesas como americanas, principalmente na área de anime, depois que ele abriu o estúdio. E o próximo então. Agora, quem que ele influenciou, né? Porque agora vamos falar The Influencer, porque falar influenciador é muito rasinho, né? Influencer é melhor, não é? Na verdade, ele foi um influencer. Acho que ele tinha um YouTube e fazia lá. O impacto dele é imensurável. E praticamente, então, todos os artistas de mangá, não só do Japão, mas também vamos pegar do continente, vamos dizer, dos países asiáticos em voltas que tiveram essa estética, foi copiada por milhares de cartunistas, milhares literalmente. E eu também não sabia, um asteroide recebeu o nome dele, sabia? O nome de Tezuka, mas em todo caso eu não sabia. Aqui no Brasil, o Minami Case, o Tupanzinho foi inspirado diretamente em Astro Boy. A gente tem a presença do Franco Rosa aqui, porque ele editou muitas dessas revistas na Edrel, depois nós podemos falar sobre isso, outras editoras brasileiras. Ele é um dos responsáveis pelo grande, vamos dizer, por essa edição dos micro brasileiros no Brasil. Próximo. E também nós temos o Seto. Ele era do interior e ele então fez muitos desenhos, né? Então o Samurai Ninja, o Samurai Mágico e o Flavo. O Flavo é um personagem que ele realmente, diretamente, se inspirou no Astro Boy. E tinha a Princesa e o Samurai. O Cláudio Seto foi amigo pessoal meu, apesar da gente morar longe, mas eu tinha um grande carinho e admiração por ele, ia sempre lá para Curitiba. E, nossa, eu fico até, né, a gente tem muita emoção de falar pessoas que a gente, o Seto era um deles. Próximo. Bom, o que eu queria mostrar é essa aqui, é uma pena que a Conrad não publicou mais isso não, né? Isso daí, gente, você tem? Bom, eu também trabalhei, né? Eles não sei se me pagaram, mas eu e aliás, está me faltando um aí, que isso aqui eu tive que tirar do site, porque acho que eu não ganhei um, eu fiz os 4 volumes, né? Então aí a primeira meu é essa obra monumental. Então o que eu tinha que falar sobre Tezuka, realmente eu me esforcei muito na época, e o próprio Toshio Ban como colega dele. Quem leu isso? Você tem mais lida? Você viu? Então, mas assim, é uma obra que é exaltação, né? Sim, ela exalta. Muito, né? Então, exaltação. Então, assim, por isso que eu falo assim, não é fácil falar, ninguém consegue falar do Tezuka direito.
mesmo em algumas partes que tentam criticar o Tezuka, é bem ameno. Eu sei, então, por isso mesmo que no comecinho eu falei, não é fácil falar dele. E também não estou procurando coisas para criticar absolutamente, mas ninguém ousa, porque a palavra mangá no Kami-sama é muito forte. Então você não vai agora falar mal de Deus, né? Não sei lá, uma coisa assim. Você vai para o inferno depois. Não, acabou com a minha carreira. Mas foi uma experiência para mim maravilhosa. Inclusive nela eu conto a chegada, uma série de coisas que eu fiz com o próprio Tezuka, continuando. Aí depois, vamos pegar algumas facetas do senhor Tezuka, o médico monstro. Bom, o Blackjack eu gosto muito do Blackjack, porque ele é muito enigmático. E essa frase dele, você não acha presunçoso que os humanos possam determinar a vida e a morte de outros seres vivos? É uma das falas mais famosas do Blackjack. Bom, aí vocês conhecem, acho que o Blackjack melhor que eu, como história. Agora, vamos pensar junto. Ele é um médico que não foi médico, né? O Tezuka. Então, o Blackjack é esse lado obscuro dele. Porque é um médico que faz dinheiro, que não sei o quê. É um lado que quem quisesse... Estou falando assim, é uma pesquisa... Não é para destruir ou para fazer mais, você precisa ver por que muitas vezes certas obras entram na imaginação, vamos dizer, de um autor. Ela tem a faceta médica? Tem a faceta médica. Ele se formou em medicina? Sim. Porque a família falou, não desista, depois faça mangá. Mas para ele não foi fácil, né? Próximo. Agora vamos ver o Tezuka, a guerra e os Adolfos dele. Então, os Adolfos do Tezuka inclui o próprio Hitler e os outros dois Adolfos. A Segunda Guerra Mundial é um problema muito sério para se falar em mangá. Muito. Então, o próprio Adolfo, ele passa en passant por algumas coisas, retrata. E então, o que eu posso dizer é o seguinte: os desenhos em Recado Adolfo do Tezuka são expressivos, mas é uma opinião minha. Mas o Tezuka dá uma visão simplificada da Segunda Guerra Mundial. Ele entrelaça o Holocausto, o romance, com a espionagem e a amizade em sua narrativa internacional tocada na guerra. Né? Isso fica também para pesquisa, para quem quer. Raríssimos, vocês conhecerem, me digam, por favor. Raríssimos desenhistas japoneses retrataram o militarismo japonês, os campos de concentração 737 e os massacres contra os países vizinhos. Isso seria uma forma de arte. Estou falando isso numa boa. Assim como eu estive na Croácia, aquela briga civil, os dois depois fizeram muitos vídeos, muitos quadrinhos, para redimir aquele amor-ódio, para tirar os alemães também na época da guerra. Eu sou apolítica, estou só falando, ao ponto de os holandeses odiavam os alemães. Você tem aqui como bicicleta, porque a Holanda era dos aliados e era vizinho, meu marido morava aqui lá na fronteira. Eles vêm roubar a bicicleta. Até que a Alemanha um dia chegou lá e falou, olha aqui tem bicicleta para a população inteira. Eles foram levar as bicicletas lá e pagaram a dívida. Mas enfim, no caso do Japão, eu não vou entrar aqui em pormenor, cada um tem a sua ideia, mas poucos desenhistas retrataram. Por quê? Quando houve a Segunda Guerra Mundial, a próprio sindicato dos desenhistas japoneses, ou você faz propaganda ou sai fora. É assim, estou falando bem na lata. E muitos eram contra, outros a favor. E grandes desenhistas passaram tiveram que passar por ter que fazer propaganda por isso. E também é isso, em Hollywood, só que eles pagavam, né? Em Hollywood
Pegavam todos aqueles grandes cineastas e todo mundo fez a mesmo tipo de propaganda. Nenhum país foi bonzinho. Próximo. Agora,